Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui falando com vocês. Meu nome é Juan, sou cofundador e CEO da Híbrido. A Híbrido trabalha há 10 anos aí no mercado de Magento, né? Minha experiência vem de 15 anos trabalhando com Magento. Somos um dos primeiros partners aqui no Brasil. E hoje em dia a gente tem um time aí de 70 profissionais que trabalha tanto tecnologia como aceleração de vendas, como performance, parceiro Platinum da Adobe Commerce, né? Então, prazer estar aí compartilhando um pouquinho mais. A nossa experiência vem muito de indústrias e muito do universo B2B também, que é o assunto da conversa de hoje, tá? Então, convidar aí nossos parceiros, o Gui da BASF e o Léo da Mondelez. Fica à vontade, rapazes. Casa de vocês. Gente, pode ser? Aqui? Isso, pode ser. Tem dois aí? Maravilha. Maravilha. Então, turma, já passo a palavra aí pro Gui e pro Léo se apresentarem também, mas basicamente dando um resumo macro aí do que a gente vai falar hoje. Então, o e-commerce B2B, o que a gente tem falado muito de a bola da vez, né? O e-commerce no Brasil cresceu muito forte na venda para consumidor final, onde marcas, fabricantes, indústrias também, né, iniciavam suas vendas online para o CPF, mas a partir aí dos últimos anos a gente viu que a virada de chave aconteceu, que essas indústrias entenderam, e até o Samuel compartilhou muito bem isso um pouco antes, que essas indústrias perceberam que tem outras oportunidades na digitalização. E aí é especialmente vender para B2B, vender para os CNPJs, esse que é geralmente o 95%, 98% das vendas da indústria, é o coração do negócio, né? Então, não é um projeto fácil, não é uma iniciativa simples, é isso que a gente vai falar um pouquinho desses desafios de implementar esse tipo de projeto e das oportunidades que isso traz para o mercado também. E aí a gente tem aqui os nossos super parceiros. Obrigado mais uma vez aí pela aceitar o convite, né, por compartilhar um pouco dos desafios que vocês têm vivido ou já viveram na experiência. Então, se vocês puderem aí para a gente começar o bate-papo, se apresentar, né, falar um pouquinho da experiência de vocês com e-commerce e também a experiência com o B2B, para a gente poder iniciar aí o bate-papo. Bom, primeiro obrigado a Híbrido, obrigado por esse convite. É um prazer estar aqui. Eu sou Leonardo, hoje trabalho na Mondelez, liderando a equipe de B2B lá de e-commerce. Tenho muitos anos aí de experiência de mercado, sempre nessa área de e-commerce, nos últimos anos na área de B2B. Comecei minha carreira na P&G, trazendo o e-commerce para a companhia, sempre em empresas de bens de consumo. Depois fui para a Ambev, também trouxe a área de e-commerce para lá. Tive uma passagem rápida na VF Corporation, que é dona da Vans, da Timberland, para uma experiência aí de D2C bem legal. E a minha última experiência antes da Mondelez, já em B2B, e aí trabalhando com Adobe, com Magento, foi na Kimberly-Clark, onde a gente lançou também, depois de todo um business plan, um entendimento de que realmente esse era o caminho para a gente aumentar nosso impacto dentro ainda de mercados de varejos pequenos. Começamos nessa parte de B2B e-commerce, onde eu fiquei 4 anos lá com Magento. E agora, atualmente, estou na Mondelez, estou nos últimos, entrei faz uns 8 meses, já tocando uma área que já existia, já acontecia, já era representativa, e hoje estamos levando para outros patamares lá. De novo, é um prazer estar aqui e vamos seguir. Alô, me escuta agora? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Guilherme Provenzi, tá? Eu trabalho na BASF, né? A BASF é uma indústria química bastante antiga no mercado, 160 anos de história, no Brasil há mais de 50 anos, e a BASF dividida em vários setores, um deles aí a parte química, outra a parte de tintas, como o Samuel mencionou, Suvinil pertence ao grupo BASF, e eu lidero a parte digital da unidade de agronegócio da BASF. Não vim do mercado agro, né? Trabalhei antes da BASF 10 anos na Adidas, então bem relacionado a moda e esporte. Nos últimos 5 anos na Adidas, liderando a transformação digital da companhia, toda
a integração com os marketplaces e fazer o e-commerce, né, se transformar realmente em um canal omni para Adidas, e foi, acho que por aí o vínculo para eu pensar numa migração bem robusta de carreira para ajudar a digitalizar um setor que é muito importante na economia brasileira, que é o agronegócio. Praticamente 30% do PIB brasileiro se passa pelo agro, né? E dentro desse projeto, trabalhando diretamente com a Híbrido, aí, tudo que é relacionado à parte de Adobe e Magento para a construção das funcionalidades para a gente digitalizar aí a cadeia. Mas aí depois eu vou estar explicando um pouquinho mais. Mas boa tarde a todos, muito prazer. Excelente, obrigado, rapaz. Experiência de peso aí, né, para a gente compartilhar um pouquinho com vocês, diferentes indústrias, diferentes segmentos, então acho que vamos poder aproveitar bastante do conhecimento dos rapazes aí para a gente gerar novos insights aí para vocês também. Acho que para a gente iniciar, não mais leve também do que o assunto requer, né, acho que a Híbrido já tem trabalhado, inclusive, com o E-Commerce Brasil, algumas pesquisas sobre quais os principais desafios das indústrias quando elas vão dar os primeiros passos no e-commerce, no B2B também. E aí, junto com outros parceiros, a gente faz pesquisa sobre inovação também. E o ponto que mais sobressai quando a gente faz esse tipo de pergunta é cultura. O esforço que as iniciativas digital têm para poder transformar a cultura interna e preparar ela para os desafios do digital, para a transformação digital como um todo, né? E aí eu já quero passar essa batata quente aí para os rapazes. Como que vocês tiraram os melhores aprendizados de construir o business plan, engajar essa indústria, mostrar o tamanho da oportunidade que é o e-commerce, que é o B2B, para que esse projeto pudesse sair do papel, para que esse projeto pudesse ir para frente? Bom, vou começar pelo caso da BASF, né? O agro é um setor bastante peculiar. Não é centralizado nas grandes cidades, é bastante disperso no Brasil, né? São produtores rurais de diversos tamanhos e perfis, né? Existe uma relação bastante próxima com a indústria e o canal de distribuição, né? E vem tendo cada vez mais primeiro uma mudança geracional, né, dos filhos dos produtores estarem assumindo os negócios de seus pais e estarem trazendo essa necessidade de digitalização um pouquinho maior, mas também tem a parte da infraestrutura, né? Então, não tem internet em muitos locais, né? O acesso é bastante difícil, a chegada de tecnologia é bastante difícil, a digitalização das próprias pessoas são, às vezes, bastante difícil. Então, acho que um dos grandes desafios foi a gente construir um plano de como que a gente facilita o acesso, né, de uma relação que já existe no offline, né, já existe na relação que ele tem no dia a dia, mas a gente começar a digitalizar algumas etapas dessa relação e tentar cada vez mais estimular para que ele comece a participar, que o produtor rural, no final das contas, comece a participar dessa relação, né? Bastante, não vou negar, bastante resistência muitas vezes, né? Então, muitas vezes o pessoal acha que o digital vai roubar o emprego, né, dos vendedores e dos representantes. Eu acho que no final das contas, depois de um certo tempo, eles percebem que é justamente o contrário, é para potencializar resultados e dar mais conveniência e agilidade. Então, o business plan ele é um pouco mais lento do que, às vezes, business plan tradicional que a gente percebe, e aí começa a estar entrando nos parceiros que realmente têm um maior potencial para estar iniciando essa jornada digital, e vai muito da experimentação e da cocriação, né? Então, você estabelecer uma relação com um parceiro onde você quer criar uma nova feature, né, utilizando aí as ferramentas do Magento, coisas nesse sentido, e estimulando o uso, né? A gente lançou aí esse projeto da BASF de digitalização no ano passado, algumas regiões do Brasil bastante resistentes, mas outros parceiros e outras regiões do Brasil bastante receptivos em estar querendo experimentar, porque também gera um FOMO, Fear of Missing Out, né? Alguns
começam a ter aquele medo de não participar dessa jornada de digitalização que todos sabem que ela está começando, né? Então, boa parte dos distribuidores, aí eu vou dar alguns exemplos ali de regiões como no sul de Goiás, próximo a Mato Grosso, oeste de Santa Catarina, oeste paranaense, muitos parceiros querendo experimentar essa solução, e no momento que eles percebem que tem valor, que agrega valor para o dia a dia deles e não é uma ameaça ao modelo de negócio, eles começam a querer participar ainda mais, e os resultados aí começam pouco a pouco a acontecer, e esse estigma começa a ir aos poucos caindo. Eu acho que é muito em linha com tudo que o Gui falou, apesar de ser indústrias diferentes, tem muitas semelhanças em vários pontos. Das experiências que eu tive, eu acho que tem algumas coisas que se destacam. Quando a gente vai fazer um business plan falando de e-commerce, não adianta só a gente tentar convencer a companhia de que o e-commerce é uma tendência, que é legal estar no e-commerce, que o e-commerce é sexy, que todo mundo tem que estar dentro disso. Mas tem dois pontos normalmente que dão muito certo, pelo menos nas experiências que eu tive, para conseguir desenvolver um plano. O primeiro é sempre colocar isso dentro de um plano maior da companhia. Principalmente quando a gente fala de B2B, dificilmente isso vai ser olhado como um canal 100% separado. O B2B ele é muito mais integrado quando a gente fala de um plano de e-commerce do que um B2C, que poderia ser um canal realmente separado, com vendas incrementais e tal, mas ele faz parte no B2B de toda uma engrenagem a mais. E o que a gente percebe, e uma série de indústrias já mostraram isso, é que aquele parceiro, aquele cliente de B2B que compra da indústria, se ele compra em mais de um canal, ele compra mais. A gente já provou isso nos nossos números agora na Mondelez, é mais de 20%. A média de quanto ele compra, o cliente compra, quando ele usa também o e-commerce, quando a gente fala dele omni, ou seja, dá uma experiência omni para ele, do que eles compram só no tradicional. Isso é um ponto importante que é importante para fazer esse business plan. Outro ponto super importante, quando muitas vezes a gente não tem esse número, ou não tem perto de uma estimativa para o futuro, é o que você vai perder não indo para o e-commerce. Tem um caso que eu sempre uso também, super interessante, que é B2C, mas dá para aplicar muito no B2B, que é o caso da Toys R Us dos Estados Unidos. A Toys R Us, lá, mais de 10 anos atrás, quando foi discutido se eles iam entrar ou não no e-commerce, a diretoria ela fez a conta. Então, quanto teria a venda incremental se entrasse no e-commerce e qual que era o investimento para isso? E eles decidiram que essa conta não fazia sentido. Não era uma venda incremental alta o suficiente para eles entrarem ali. Eles não entraram. O que aconteceu? O que eles não entenderam na época é que não é que eles iam deixar de ganhar aquilo, mas eles iam perder os clientes atuais que eles tinham para quem entrasse no e-commerce. Então, eles saíram do mercado, eles faliram, saíram, agora eles voltaram com a marca Toys R Us, mas muito menor do que eles eram antes, porque eles realmente quebraram. Então, esse caso mostra muito, e dá para a gente puxar dentro de empresas, o quanto que a gente realmente perderia, não só o quanto a gente deixaria de ganhar se a gente não fizesse o e-commerce. E isso impacta uma série de coisas. Então, a gente está falando do business plan, mas para convencimento da companhia como um todo, você pega a parte da cultura que veio na pergunta, é super importante. Eu já tive experiências de que tentar fazer o e-commerce sozinho, então pegar uma área separada, tenta fazer o e-commerce e aplicar na empresa, não dá certo, ou pelo menos para mim não deu certo. Precisa engajar o time comercial, precisa engajar de um jeito, fazer todo um plano para que o time comercial não seja exatamente o que o Gui trouxe, de uma ameaça para o trabalho deles e tal. Isso interno. E fora da companhia, a mesma coisa. A gente vê que muitos vendedores, os nossos distribuidores se sentem ameaçados. Então, nós criamos todo um plano de incentivo, de educação, para mostrar que isso só agrega. E é lógico, outras indústrias, mesmo competidores entrando junto nisso,
cada vez ficar mais forte, porque o mercado ele ainda está começando, o mercado B2B dentro do e-commerce. Apesar de ser gigantesco já, existe uma oportunidade muito grande. Então, quanto mais gente entrar no mercado, mais isso vai fazer sentido, mais isso vai ficar mais tranquilo de ser absorvido pelo mercado. É isso. Muito legal. Como o B2B é um modelo, né, um canal, uma estratégia diferente do habitual, né, da venda para consumidor final, seria legal se vocês pudessem explorar um pouquinho essa modalidade que vocês estão operando hoje. Vocês comentaram de distribuidores, né, tem um time de vendas e tal, e aqui a gente tem dois modelos que aí o mercado está definindo um padrão de nomenclatura, né, alguns chamam de Marketplace B2B, outros de B2B2C, que é quando a gente tem aí um parceiro para fazer toda a parte operacional, logística e tal. Se puderem compartilhar um pouquinho como que é essa modalidade e se em algum momento um B2B puro também entra em pauta ou entrou em pauta para tomar a decisão de como que faz essa cadeia funcionar em harmonia. Vamos lá. Nas duas grandes experiências que eu tive do B2B, elas tinham similaridades, mas tem diferenças também. Então, na Kimberly-Clark, a Kimberly, a categorização lá era de professional, né? Então, vender papéis profissionais para banheiros profissionais, naqueles dispensers de papel toalha para as pessoas, por exemplo, em shoppings, secarem a mão, sabonetes, etc. Então, os nossos clientes eram consultórios médicos, eram shoppings, eram mercadinhos, esse tipo de negócios, em que compravam não para revender, mas para usarem aquele negócio. E aí nosso mercado era muito focado nos distribuidores, que eram os pequenos e médios, lidavam com os pequenos e médios clientes, que era o foco. Isso trazia um benefício muito grande por capilaridade. Então, não precisava do número absurdo de vendedores, por exemplo, para chegar nos clientes pequenininhos, dar um foco nesses clientes pequenos que trariam também um faturamento importante para a companhia. Então, a forma que nós fizemos isso foi disso, entrar nos distribuidores, digitalizar, fazer um Magento, praticamente um marketplace, mas bem dividido em regiões. Então, cada distribuidor fica com uma região específica e aí com regras muito claras para os clientes de cada um dos distribuidores só poderem acessar aquele distribuidor. E aí criar também uma guerra ali dentro dos distribuidores e aumentar a aderência deles com o nosso negócio. E a partir disso, os distribuidores começaram a conseguir aumentar a penetração deles no mercado como um todo, que era uma oportunidade muito grande para eles, sem precisar contratar novos vendedores, porque o custo de uso disso, então o custo para você aumentar o negócio era imenso contratando novos distribuidores, novos vendedores. Eles conseguiram fazer isso de uma forma muito legal e conseguiram aumentar o NPS deles, dando uma experiência muito melhor para os clientes atuais deles. Então eles não tiraram nenhum dos vendedores que eles tinham, só melhorou a qualidade do serviço que eles davam e eles aumentaram o número de clientes. Esse foi um. No negócio que eu estou hoje, que é a Mondelez, é uma empresa de snacks, dona da Lacta, do Bis, de Milka, etc. O B2B é focado em varejo. Então, dos pequenos e médios varejos, também conseguirem comprar dos nossos distribuidores, que o go-to-market é através dos distribuidores. Isso representa basicamente metade da companhia hoje em termos de faturamento. E dar digitalizar essa conversa entre o vendedor e os distribuidores e o varejista que compra nossos produtos para revenda nesse caso. Com isso a gente aumentou muito também NPS, aumentou a penetração, aumentou a quantidade. O principal foi o ticket médio daquele varejo quando ele compra do distribuidor através da digitalização, que, como eu falei, é mais de 20%. Então, isso por quê? Porque você coloca tecnologia, você coloca sugestão de carrinho baseado em inteligência, onde você fala, putz, esse cara compra esse portfólio. Outros varejos que compram mais ou menos esse portfólio também compram esse produto e tem um aumento no seu faturamento em tanto.
E a gente mostrando isso, facilitando através de tecnologia, o varejo começa a comprar esse tipo de coisa. E aumentar. Fora que a gente sabe que o vendedor, ele tem no máximo 15 minutos por semana em cada cliente dele. Isso se ele for toda semana. Às vezes ele vai a cada 2 semanas, às vezes ele vai uma vez por mês, de acordo com a representatividade daquele cliente para ele. Então, com o e-commerce B2B, você dá, em vez de 15 minutos por semana de um vendedor tentando vender um portfólio específico para aquele varejo, você dá 24 horas por dia, 7 dias por semana, oportunidade para o varejo entrar na sua plataforma, ver todo o portfólio, ver todos os preços e com tecnologia conseguir oferecer a melhor opção de compra para aquele varejo. Mais ou menos esse é o nosso negócio. É muito engraçado que as nuances, acho que só muda o endereço. Tem muita coisa que é muito semelhante em vários setores. Mas eu vou dar um pouquinho de noção também das particularidades do agronegócio, que eu acho que é importante também, né? E eu acho que isso acabou resultando aí na nossa decisão de utilizar a Adobe, porque precisa de uma plataforma aberta que você consiga customizar uma série de features, né? Mas assim, o agronegócio é uma venda de produto controlado. Estou vendendo químicos, né? Então não é uma venda onde qualquer usuário pode chegar lá e fazer a aquisição desse produto. Então tem uma parte regulatória que tem que ser obedecida bastante importante. Uma parte financeira. O agronegócio é um setor que funciona muito alavancado mesmo. Então, com créditos e financiamentos vindo de várias instituições, seja os grandes bancos, aí, mas também as fintechs. O ciclo é bastante extenso, então é um buy now, pay later. O agricultor compra agora o que ele precisa para plantar, mas ele só vai pagar o que ele comprou depois que ele colheu, lá na frente, 1 ano depois. Então, ciclos de pagamentos bastante alto, com risco de crédito associado bastante alto e ticket médio estratosférico, né? Ticket médio hoje na nossa plataforma gira em torno de R$275 mil, né, por operação. Então, são compras bastante pesadas, que daí você precisa olhar para isso e entender como que você constrói uma arquitetura, uma plataforma por trás que consiga sustentar isso com segurança e prover isso para os usuários dessa solução, que no nosso caso a gente olhou para a cadeia de distribuição, né, do agro aqui no Brasil, que tem que respeitar uma série de geografias também, né? Então, um distribuidor do Mato Grosso jamais vai conseguir entregar um produto no Rio Grande do Sul ou vice-versa, porque tem uma questão geográfica bastante pesada em função dos altos volumes da cadeia, né? Então, como que a gente pega essas regiões da distribuição do Brasil e começa a digitalizar ela, né? Desde o formato de atendimento do seu vendedor, e o vendedor tem um papel importantíssimo quando você olha para B2B, mas também de processos internos, né? Um distribuidor, é muito comum você encontrar um distribuidor que não sabe o que é uma integração, que não sabe o que é uma atualização de estoque, uma atualização de preço, um fluxo de atualizações de pedido e tudo mais. Então, tem uma parte educacional bastante forte, mas é realmente você pegar pelo braço e orientar o distribuidor a começar a se digitalizar, né? É possível dar um bypass na distribuição e a própria indústria fazer esse serviço? No caso do agro, em que diz respeito a insumos agrícolas, é bastante difícil, né? Porque existe essa questão logística da cadeia que é muito pesada, né? Você pode ter produtores rurais com 1 hectare, você pode ter produtores rurais com 1 milhão de hectares. Então, você ter caminhões, ter uma estrutura logística por trás para atender isso é bastante complexo. Então, a gente resolveu pegar o distribuidor e realmente digitalizar ele, né, e trazer ele para dentro da nossa solução proprietária, para que ele comece a estar convivendo com ela e utilizando como um instrumento adicional de vendas para ele mesmo, né? Então, um representante de um distribuidor, ele vai conseguir atender 10 agricultores, né, 15 agricultores da maneira tradicional, que é aquela velha estima, caminhonete, vai lá, estrada de chão, visita o produtor, tira pedido no papel,
porque não tem sinal de internet, não tem nada. Então, volta aí, internalize isso dentro da distribuidora para depois entregar. A gente está começando a prover solução. Não, agora ao invés de 10 produtores, você vai passar a conseguir atender 20. Você vai passar a conseguir atender 30. Né? Você vai conseguir ter instrumentos digitais para você estar construindo essa relação com o seu cliente e de uma forma que você ainda não transforme isso numa coisa mecânica, que é só receber um push notification e fazer uma compra, mas você consegue trazer isso para um formato de venda assistida, né? Que eu acho que é um aspecto importante do B2B, né? Para que o vendedor do distribuidor consiga se apropriar dessa sua solução e aí está gerando mais negócio com ele. Muito legal. Os rapazes compartilharam bastante sobre destacar os benefícios desse canal B2B, falar das vantagens, trazer essa cadeia para perto, né, para que eles daqui a pouco possam virar os embaixadores e a indústria consiga ultrapassar essas resistências, né, para a implementação de canal B2B. Então, só adicionando alguns dados também, hoje grandes indústrias mundial, né, Heineken, Samsung, já sinalizam que a penetração de vendas digital nelas ultrapassa 25%, caminhando para 30%, 35%, e quando a gente fala de vendas influenciadas pelo digital, a gente já ultrapassa 40%, 50% também. Então, indústrias que estavam acostumadas lá nas aulas de administração a respeitarem sempre a cadeia e quem vai cuidar do digital é principalmente o varejista, isso já não é mais verdade. Então, isso em diferentes categorias a gente percebe esse movimento, né? Então, o Gui também trouxe o exemplo do ticket médio, né? Olha o salto que esse ticket médio faz no faturamento. Quando a gente está olhando o B2C, a gente pensa ali, puxa, 200, 250 reais, 300 reais, uma taxa de conversão de 0,8, 1,2, aquele apertadinho ali. Quando a gente vai no B2B, os números já naturalmente são bem maiores também, né? Então, acho que a vontade de olhar mais para esse universo a gente já conseguiu transmitir bem nessa primeira parte. Queria entender com vocês, a gente não tem muito mais tempo, mas ouvir um pouquinho de vocês, assim, pensando em primeiro passo, para quem ainda não tem B2B, o que vocês entendem que seja ideal como um MVP? O que é realmente um produto que dá para a gente começar a experimentar esse canal de venda sem necessariamente fazer um investimento gigantesco, criar um grande problema internamente e tudo mais? E o quanto que a experiência de B2C, os indicadores de B2C, a rotina de B2C realmente dá para a gente levar para o B2B ou é outro jogo, é outro mindset? Se vocês puderem falar um pouquinho disso, eu acho que seria legal. No caso do agro é outro jogo. É outro jogo por causa dos valores, por causa de tudo que eu expliquei aqui. Mas, assim, e até alguns dos aprendizados que a gente vem tendo aí nos últimos anos que a gente iniciou esse projeto dentro da BASF, que se chama Conecta.ag, eu acho que fazer uma análise olhando para os first principles, assim, do que são as reais dores dos seus usuários, você entendendo quais são as reais dores dos seus usuários, né? Você, de uma forma ou de outra, conseguir categorizar essas dores, quais são as mais ou menos relevantes, e antes de sair customizando, né, e o Magento, olha, o pessoal olha para o Magento e diz, cara, agora eu posso customizar do jeito que eu quiser, né? Não é VTEX, é a plataforma aberta, o pessoal do PHP vai lá e consegue ajustar tudo, né? Olha para soluções nativas, assim, e se eu pudesse dar um conselho para o pessoal de negócio, né, no momento em que eu também comecei a olhar com mais cuidado ali o que tem nas prateleiras do Webcool, do MadeFun, né, junto com os POs ali, entendendo, poxa, existem algumas funcionalidades nativas ali que te permite fazer uma análise um pouco mais, uma MVP um pouco mais rápida para você minimamente testar, antes de sair customizando código e criando daqui a pouco um futuro Frankenstein, pega uma solução, pega uma feature nativa e vai testar, vai ao mercado testar. Esse seria aí para mim o principal que eu enxergo, assim, estou olhando para a solução. Eu estou muito em linha com o Gui. A gente fez um MVP na época da Kimberly-Clark, e o que a gente optou por fazer é pega o Magento, usa tudo out of the box, tudo solução nativa. A gente pegou o Webcool também, pegou soluções específicas de Webcool e testou em um distribuidor. A plataforma nem tinha capacidade para colocar mais de um distribuidor nesse MVP. Então é o mínimo realmente de investimento
para mostrar para a companhia que realmente o negócio paga, os KPIs que realmente vão melhorar com isso. E aí, a partir disso, você faz um rollout muito maior e realmente faz um grande investimento no negócio. Mas o MVP ele é sempre bom por causa disso. Agora, se dá para aproveitar muita coisa do B2C dentro do B2B, no nosso caso de indústria, dá. Tem aspectos bases muito parecidas. Por exemplo, experiência. Em todas as pesquisas que eu vejo de experiência de B2B contra B2C, o cara do B2B fala que quer ter a mesma experiência que ele tem na vida pessoal dele. Então, isso é muito claro em qualquer nível. A experiência é o mais importante. E você vai conseguir, tendo essa base, você coloca um CRM legal para esse cara, você integra de forma omni a experiência dele, para ele ter uma experiência cada vez melhor, coloca inteligência. Isso tudo você vê semelhanças entre B2B e B2C. É lógico, tem KPIs diferentes, tem níveis diferentes. Você pega, por exemplo, conversão em B2B. É muito diferente. Conversão é 40%, diferente de um 0,8%, 0,9%, 1% que a gente tinha no B2C. Então, são bases muito diferentes, focos muito diferentes. Você vê, por exemplo, uma experiência de um varejo comprando, ele não precisa saber super sobre o produto, porque ele já compra toda semana. Diferente de um B2C, lógico, depende da categoria, mas você precisa ter um super conteúdo. Então, você precisa fazer ele achar muito rápido o produto, o que ele quer. Ele, às vezes, por exemplo, no caso de chocolate, procura pela gramagem. Então, você precisa estar preparado para esses detalhes, para fazer uma experiência muito, muito rápida. É isso que eu vejo. Maravilha, fechamos o tempo, eu acho. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Espero que, se vocês já têm Magento ou estão olhando para a Magento, com certeza é uma plataforma que permite muita customização, muita escalabilidade, tem bons recursos nativos para atender as expectativas de vocês também para o universo B2B, né? Então, é um prato cheio aí, o momento que a gente está no mercado brasileiro, a tecnologia que é o que a gente está conversando, é um prato cheio para a gente fazer cada vez mais cases no nosso mercado e fazer esse mercado continuar crescendo cada vez mais. Obrigado, Leandro. Obrigado, rapaz. Prazer aí estar com vocês.